Vamos tratar agora do tema eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, ou seja, como a norma tem eficácia, como ela pode produzir efeitos no ordenamento jurídico e aí as várias modalidades de eficácia que uma norma constitucional pode ter aí a partir das análises de vários doutrinadores, José Afonso da Silva, Maria Helena Diniz, Celso Ribeiro Bastos e outros, né? Então temos aqui as várias classificações, né? Feito por José Afonso da Silva, Maria Helena Diniz, Celso Ribeiro Bastos e os outros tipos. Essas são as principais classificações que a doutrina nos apresenta, né, que são as classificações mais conhecidas, portanto são interessantes de serem analisadas. Né? É importante dizer quanto à ideia de eficácia. Né? Existem dois grandes tipos de eficácia que podemos considerar: a eficácia jurídica e a eficácia social. A eficácia jurídica é quando a norma ela está apta a produzir efeitos concretos e já produz efeitos no direito com sua edição. Na eficácia social, a norma vigente ela se aplica efetivamente a casos concretos. Então, eficácia jurídica é a produção de efeitos no âmbito jurídico, justamente por isso o nome, no âmbito das normas, né? Produz efeitos no direito, enquanto que eficácia social é algo concreto, ou seja, algo que está mais relacionado à questão da sociedade, a sua aplicação efetiva aos casos concretos. Então, esses dois tipos de conceitos, eficácia jurídica e eficácia social, são importantes para a compreensão como um todo aí, da ideia de eficácia das normas constitucionais. Porque muitas vezes a norma constitucional ela pode ser de eficácia jurídica, ou seja, produzir efeitos no âmbito do direito, mas não ter eficácia social, ou seja, não se aplicar necessariamente à realidade social. Ou pode existir até uma aplicação na realidade social de alguma situação, né? Pode existir alguma situação dentro aí, da eficácia social e ocorrer algum tipo de equívoco e erro na eficácia jurídica que deve ser avaliado tanto na parte formal quanto material, etc. Então temos as classificações aqui quanto à eficácia de José Afonso da Silva. É a classificação mais clássica de todas, a mais conhecida e reproduzida, né, que divide em três tipos de eficácia das normas constitucionais: a eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Então, esses três eficácias aí. A primeira temos a eficácia plena. O que seria eficácia plena? É aquela que tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Então, essas normas com eficácia plena, elas, ao entrarem em vigor, elas estão aptas a produzir todos os efeitos independentemente da norma integrativa e infraconstitucional, ou seja, não depende de uma norma infraconstitucional para produzir efeitos diretamente, ou seja, não tem a necessidade de ter uma lei reguladora para produzir todos os efeitos. Então é uma norma de eficácia plena, ou seja, a partir do momento que a Constituição está em vigor, ela passa a ser aí aplicada. Né? Um exemplo claro aí são os remédios constitucionais. A partir do momento em que os remédios constitucionais foram aplicados e colocados naquela Constituição, aquele direito a essa garantia já estava pleno e poderia ser exercido, não dependendo aí de leis para estarem efetivamente aplicados. Né? Temos ainda a chamada eficácia contida. O que seria essa eficácia contida? É a norma que tem aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente ela não é integral. Há uma diferença da eficácia plena no sentido de integralidade. Né? Na aplicabilidade da eficácia plena, ela é direta, imediata e integral. Na eficácia contida, a aplicabilidade ela é direta, imediata, mas não integral, possivelmente. Por quê? Embora tenha condições de produzir todos os efeitos quando promulgada a nova Constituição, uma norma infraconstitucional ela pode reduzir a abrangência desse direito, dessa norma constitucional de eficácia contida. Ou seja, enquanto não for materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia plena, ou seja, poderá se produzir seus efeitos apenas quando tiver uma norma para regular essa situação e restringir aí o direito, por exemplo. Então, um exemplo clássico aqui de eficácia contida é aquela norma que fala que as pessoas têm o direito ao trabalho, etc. Porém, pode existir uma norma que contenha esse direito, ou seja, que apresente requisitos para aquele tipo de serviço, aquela exigindo qualificação, exigindo requisitos para exercer determinada profissão. Um exemplo claro aí é o advogado, né?
em regra, né, as pessoas podem ser advogadas, salvo se houver uma lei que restrinja essa possibilidade, ou seja, a lei, o Estatuto da Ordem dos Advogados restringe, apresentando os requisitos daquilo que pode configurar aquele tipo de trabalho. Né? Ou seja, cumprindo esses requisitos é que você poderá exercer essa profissão. Então, a eficácia contida ela tem essa ideia de limitar esse direito que é posto na Constituição, através de uma norma infraconstitucional. Temos ainda a eficácia limitada. Na eficácia limitada, a aplicabilidade ela é imediata e ela é reduzida e a aplicabilidade ela é diferida. O que seria então eficácia limitada? São normas que no momento em que a Constituição ela é promulgada, ela não tem o condão, não tem o objetivo de produzir todos os seus efeitos. É preciso uma lei integrativa infraconstitucional, ou seja, é preciso uma lei abaixo da Constituição, uma lei infraconstitucional para que produza todos os efeitos aí dessa norma constitucional. E aqui nós temos a divisão clássica aí da doutrina em dois tipos de eficácia limitada, aquela que é norma de princípio institutivo e norma de princípio programático. Na norma de princípio institutivo, ela apresenta esquemas, organização dos entes, as organizações políticas e sociais do Estado. Essas são normas de princípio institutivo. E temos as normas de princípio programático, são aquelas que vinculam a programas a serem implementados pelo Estado. Um exemplo claro que as pessoas colocam é o artigo 7º, né, inciso 4, que fala do salário mínimo, né, dizendo que salário mínimo é direito de todos para assegurar alimentação, saúde, vestuário, transporte, etc. Porém, é necessário existir aí a noção de que esse é um princípio programático, né? A ideia geral é que o salário mínimo dê para todas as necessidades básicas daquele indivíduo. Não necessariamente quer dizer que aquilo seja o que corresponde à realidade propriamente, né, da própria lei infraconstitucional. É preciso existir, então, uma lei infraconstitucional para garantir a eficácia dessa norma, né, propriamente. Então, existem três tipos de classificação aí do José Afonso da Silva. Eficácia plena, já produz efeitos sem precisar de nenhum tipo de lei infraconstitucional. Eficácia contida, quando é necessário uma norma para conter, ou seja, para reduzir determinada aplicação de direito. E eficácia limitada, quando o direito só pode ser exercido quando existir uma lei infraconstitucional. O exemplo claro também da eficácia limitada é o direito de greve. A Constituição ela dá o direito de greve, porém ela submete o regulamento, a regularização desse direito de greve para uma lei infraconstitucional. Sem essa lei infraconstitucional, esse direito não é plenamente possível. Por isso a eficácia ela é limitada. Então essa é a classificação de José Afonso da Silva. Temos aqui também a classificação de Maria Helena Diniz, né, que traduz aí a eficácia das normas constitucionais em 4 tipos. As normas supereficazes, a norma com eficácia plena, norma com eficácia relativa restringível e norma com eficácia relativa complementável. A primeira, norma supereficaz, ou com eficácia absoluta, são tipos de normas, né, que não podem ser emendadas, ou seja, são cláusulas pétreas. Aqui tem o efeito de paralisar as normas que pretendem contrariar os seus preceitos. Então, normas super eficazes são aquelas que não podem ser modificadas. O exemplo claro é as cláusulas pétreas, está previsto ali no artigo 60 da Constituição. Então, por ser super eficaz, ela é impossível de ser alterada. Temos ainda a norma com eficácia plena. A norma com eficácia plena são normas que podem ser imediatamente aplicadas sem precisar de outra norma. Então aqui norma de eficácia plena já vem da ideia da mesma norma de eficácia plena classificada por José Afonso da Silva. Temos ainda a norma com eficácia relativa restringível, que se aplica imediatamente, mas o legislador pode restringir os seus efeitos. Aqui seria o equivalente à norma de eficácia contida da classificação de José Afonso da Silva, ou seja, que há uma necessidade de lei, né, para que restrinja determinado direito propriamente. Temos ainda a norma com eficácia relativa complementável, ou seja, aquela que depende de lei para o exercício do direito. É o equivalente à norma de eficácia limitada da classificação de José Afonso da Silva, né? E aí igualmente se divide em norma de princípio institutivo e norma de princípio programático. Então essa classificação aí de Maria Helena Diniz. Temos ainda a classificação de Celso Ribeiro Bastos aqui, quanto à norma de aplicação e norma de integração.
Na norma de aplicação, já estão aptas a produzir todos os efeitos a essas normas constitucionais e dispensa regulamentação. Então, normas de aplicação são equivalentes aqui à norma de eficácia plena, né? E existe dois tipos de norma de aplicação: as irregulamentáveis, ou seja, dispensa regulamentação, dispensa uma lei para que seja regulamentada, e as regulamentáveis, aquelas que podem ser regulamentadas, ou seja, a sua eficácia tem aplicação, porém é necessária uma regulamentação. Temos a também chamada norma de integração dentro da classificação de Celso Ribeiro Bastos. Nessa norma de integração, essas normas dependem de uma lei para produzir todos os efeitos. Seria o caso, por exemplo, de uma eficácia limitada na classificação de José Afonso da Silva. Então, essas normas de integração, elas têm dois tipos de divisão aqui, né? Norma de integração complementável e norma de integração restringível. Na norma de integração complementável, existe uma lei para a produção de efeitos da norma, né? Por isso, complementável. Na norma de integração restringível, estabelece a possibilidade do legislador infraconstitucional reduzir os efeitos da norma constitucional. Então, há essas diferenciações aqui dentro dessas classificações, né? Especialmente quanto à nomenclatura desses tipos de eficácia. Temos outros tipos ainda, né, que podem ser aqui mencionados. A norma definidora de direitos e garantias fundamentais é o tipo de norma que tem aplicação imediata, que ela incide sobre os fatos, né? O exemplo claro são os direitos e garantias individuais, que tem aplicação imediata e eficácia plena ou contida, e ainda tem os direitos sociais, que tem aplicabilidade imediata e eficácia limitada. Então veja que há uma diferença aí entre direitos sociais e direitos e garantias individuais quanto à eficácia, né? Nos direitos e garantias individuais, a eficácia é plena ou contida, ou seja, pode ter aplicação imediata, sem nenhuma necessidade de lei infraconstitucional, ou pode ter aí esse direito reduzido, restringido, através de uma norma infraconstitucional. Nos direitos sociais, a eficácia é limitada, ou seja, depende de uma lei para que tenha aplicação propriamente, né? Então, a eficácia é limitada dos direitos sociais, embora sua aplicabilidade seja imediata também, né? Então, normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Tem ainda as normas constitucionais de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Essas normas essa norma constitucional de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada são aquelas normas que já se extinguiram, que já produziram os efeitos e não precisam mais aí, de estarem dispostas de serem consideradas com eficácia ainda a ser aplicada. Então, por isso, eficácia exaurida, eficácia já esgotada. Né? Então, são essas normas que já se extinguiram em termos de produção de seus efeitos. Um exemplo claro, né, são os atos de disposições constitucionais transitórias. Esses atos de disposições constitucionais transitórias, eles tiveram a sua aplicação no momento de transição entre a Constituição anterior e a Constituição de 1988 e as normas infraconstitucionais. Então, são normas para adaptar a nova Constituição à realidade social em que se encontrava naquele momento, em 1988. Então, por isso, atos das disposições constitucionais transitórias. Por isso, é uma norma constitucional de eficácia exaurida, porque já aplicou, se esgotou naquele momento histórico propriamente. Então, essas são as classificações mais comuns aqui da eficácia das normas constitucionais, né, na classificação de José Afonso da Silva, Maria Helena Diniz, Celso Ribeiro Bastos e também alguns outros tipos que nós mencionamos. Então, essa ideia de eficácia das normas constitucionais, aquelas que podem produzir efeito sem necessidade de uma lei, aquelas que podem produzir efeitos restringidos por uma lei e aquelas que podem produzir efeitos desde que haja uma lei que apresente aí a sua regulamentação. Então, são eficácias das normas constitucionais nessa matéria de direito constitucional.